A paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam convosco. Você já ouviu essa expressão na Sagrada Escritura? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você já ouviu? Tem pessoas que, ao ouvir esta palavra, às igrejas, vai dizer que está errado. Porque existe só uma igreja. Não existe as igrejas. Mas no Apocalipse está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em outra tradução, às congregações. Naquelas cartas, 7 cartas que o apóstolo João escreveu às 7 igrejas da Ásia. Correto? Então ali finaliza cada carta dizendo: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa expressão às igrejas está certo? Nesse ponto de vista, está certo. Está certo, porque ele está se referindo às igrejas. Às igrejas da Ásia. Mas a referência mais correta seria: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Se referindo a uma única igreja. Única, porque existe só uma igreja verdadeira. Só que essa igreja, ela é uma igreja espiritual. Ela não é feita de tijolos, de concreto, de madeira. Ela é feita de seres humanos. Feita de cristãos que abraçaram a fé em Jesus Cristo e foram batizados no Espírito Santo. Ela é espiritual e é uma só igreja, feita de verdadeiros cristãos. Neste sentido, é a igreja. Mas quando se trata de 7 igrejas, está falando, o número 7, de todas as igrejas e de muitas igrejas, além daquelas 7. Igreja de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia. Enfim, são 7 igrejas. O número 7 significa muitos, ou muitas comunidades. Você está entendendo? Se referindo à infinidade de povo de Deus que se reúne em todos os lugares. Então, nesse sentido, as igrejas está certo. E se fosse falar a igreja, também está certo. Os dois sentidos estão certos. Você está entendendo? Mas tem pessoas que vão contestar, vai dizer: não, está errado, porque está olhando só de um ponto de vista. Você precisa olhar de diversos pontos de vista. Você está entendendo? Para entender melhor e não criar confusão no meio da igreja e dos irmãos. Porque o que mais acontece é confusão no meio dos cristãos, entre os católicos, entre os evangélicos, e um contra o outro. Igreja católica contra evangélica, pentecostal, e esses contra esse, e esses contra aquele. Você está entendendo? Por causa de coisas tão simples. A questão é o ponto de vista. Você precisa ser humilde e entender, pelo Espírito de Deus, o significado da palavra de Deus, naquele texto, naquele contexto. Você está entendendo? Então, esse é o sentido correto, o mais correto. O mais correto é: ouça, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Está falando da igreja verdadeira, da igreja de Cristo. Certo? E quando ele diz as igrejas, está literalmente escrito, está se referindo àquelas 7 igrejas. Mas as 7 igrejas se referem a todas as igrejas da época e as de hoje. São milhares e milhares de igrejas. Mas existe só uma, porque igreja são aqueles que abraçaram a fé em Jesus Cristo e se converteram verdadeiramente. Jesus, ele é a pedra angular. Jesus é a pedra de base da construção. Uma construção, para sustentar o edifício que está sobre esta base, tem que ser forte. Primeiro, é preciso fazer uma estrutura reforçada, a fim de construir uma torre ou um prédio
enorme em cima daquela base, daquela estrutura. Como, por exemplo, aquele arranha-céu que é o maior do planeta atualmente. Nós estamos em 2022, lá em Dubai, aquela torre enorme e quase 1 quilômetro de altura. Olha quanto tempo e quanto concreto, quantos ferros, aço, quanto material reforçado foi preciso para construir aquela base, a fim de sustentar uma torre enorme, onde vai ser sacudida lá no alto por ventanias fortes, tempestades. Você está entendendo? Como suportar e não cair, e não dobrar, e não ser destruída pelo vendaval. Por isso, se constrói primeiro para baixo, com uma estrutura potente, reforçada. É preciso muitos cientistas, engenheiros, pessoas muito especializadas, profissionais em construção civil, para poder fazer cálculos e equipamentos modernos, a fim de construir uma torre, um edifício tão alto. E foi isso que eles fizeram e deu certo. Mas se constrói primeiro para baixo e depois se constrói para cima. Primeiro se prepara uma estrutura, os fundamentos reforçado, poderoso, para sustentar um peso que vai estar sobre esta base. Vocês estão entendendo? Então, o que acontece em nossa vida, na vida do cristão, é isso. Você é chamado, escolhido para construir primeiro para baixo. Primeiro vai ser reforçado os fundamentos, os alicerces. Primeiro você vai construir uma base sólida, firme, para baixo, como se fosse um pequeno negócio. Você começou um pequeno negócio e tem que começar do jeito certo, com Cristo, com Jesus. É só um exemplo que eu estou dando. Então, você vai precisar primeiro crescer, não é para cima, para baixo. Reforçar os fundamentos da estrutura, a fim de depois começar a construir para cima. Você está entendendo? Neste sentido espiritual, Jesus é a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram. Ela se tornou a pedra principal, angular. É a pedra do novo templo. Não existe um terceiro templo. O segundo templo foi destruído pelos anos 70, mas foi edificado um outro templo, o templo espiritual, cuja pedra principal, pedra angular, é Jesus Cristo, o Messias. Ele é a pedra principal que os profetas anunciaram, os profetas do Antigo Testamento. A pedra rejeitada pelos construtores, os sumos sacerdotes, os escribas, os doutores da lei, as autoridades judaicas na época. E Jesus mesmo, como base principal, como estrutura de um edifício que estava começando a ser construído para cima. E cada pedra, cada tijolo, cada componente dessa construção eram as pessoas que se convertiam, abraçavam a fé em Jesus, abandonando seus maus caminhos, e eram como uma pedra viva em cima desta base, construção, Jesus Cristo. Então ele é a base, ele é a estrutura forte, poderosa, de um edifício que se tornou gigantesco, que é a igreja. Então, o terceiro templo já foi edificado. Nós hoje, os cristãos verdadeiros, são este terceiro templo. Pedras vivas, construídas em cima da estrutura, da base principal, a pedra angular, Jesus Cristo. Você está entendendo? Então, por isso que a igreja, ela é o terceiro templo, é a igreja espiritual. Foi o que Jesus disse: vocês vão destruir este templo. Eles entenderam: você destrói esse templo, destruam este templo e eu reedificarei em 3 dias. Foi o que ele fez. Eles o destruíram, o corpo de Jesus, mas ele ressuscitou e edificou um novo templo.
Este era o significado das palavras de Cristo, que eles não entenderam. Eles estavam pensando, como é que ele vai destruir esse templo, que levou mais de 40 anos para ser construído, e reconstruído em 3 dias? Ele está falando do próprio corpo. Vocês vão destruir este templo, que é eu, mas no 3º dia eu edificarei de novo. Por isso ele se tornou a pedra angular, a pedra principal desta nova construção do 3º templo, que é a igreja. O novo Israel é a igreja. Os verdadeiros filhos de Abraão, que Paulo pregava, não são os circuncisos em sua carne, são aqueles que, e nem judeus, são aqueles que seguem a espiritualidade de Abraão. Abraão, ele se tornou um grande homem, um amigo de Deus, não foi por causa do corpo e da carne dele, não foi por causa da circuncisão que ele recebeu a aliança da circuncisão, não. Abraão foi valorizado, Abraão foi honrado por Deus, e a ele foram feitas alianças e promessas por causa da espiritualidade de Abraão. Não foi por causa da carne e do sangue de Abraão. Verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que são filhos no Espírito, que seguem a espiritualidade, a fé daquele homem, Abraão, Isaque e Jacó. O filho Isaque e o filho Jacó seguiram a mesma espiritualidade. Jacó seguiu a espiritualidade do seu pai, o pai dele, Isaque, seguiu a espiritualidade do pai, do avô, né? Abraão. Então, o avô, o pai e o filho, os 3. A espiritualidade é que manda. Você está entendendo? O judeu verdadeiro não é um judeu circunciso. O judeu verdadeiro é um judeu que seguia e segue a fé de Abraão. Por isso, essa foi a promessa de Deus a Abraão. Todas as nações da terra, todos os povos da terra, Abraão, serão abençoados. Todas as famílias da terra serão abençoados em teu nome, em tua raça, Abraão. Você será mais do que as numerosas areias da praia do mar. Será tão numerosa como as estrelas do céu, tua descendência. E elas serão abençoadas no teu nome, porque Abraão foi comprovado um verdadeiro homem de Deus. Para achar um homem como Abraão, você não acha em qualquer lugar, é muito difícil. Você está entendendo? Abraão, Isaque e Jacó, Jacó e os patriarcas, 12 e a nação de Israel. Por isso, a verdadeira igreja, ela não é feita de carne e sangue. A verdadeira igreja, ela é feita de homens espirituais. O evangelho partiu de Jerusalém, conforme os profetas anunciaram, a palavra de Deus partirá de Jerusalém para todas as nações. E todas as nações hão de glorificar a Deus. Ele formou um povo santo a partir dos judeus, primeiro, e em seguida dos pagãos, porque o evangelho do reino de Deus foi anunciado às nações pagãs, certo? E um dos apóstolos principais que fez esta pregação foi o apóstolo Paulo. Ele foi escolhido exclusivamente para anunciar a palavra de Deus, o reino de Deus, às nações pagãs. Pedro também chegou a pregar, mas o que mais pregou e trabalhou nesse sentido, uma revelação mais ampla e profunda, foi o apóstolo Paulo, que conhecia muito mais a Torá, a religião judaica, a instrução, certo? Os profetas e os mandamentos de Deus, como Paulo. Paulo era muito conhecedor das Escrituras Sagradas, mais do que todos os outros apóstolos. E ele foi feito apóstolo dos pagãos. Ele anunciou o Evangelho e dali o Evangelho se multiplicou e foi a todos os continentes. Por isso, os filhos de Abraão é a igreja. O novo Israel é a igreja, feita de judeus, feita de pagãos convertidos. Você entende? Um judeu, por exemplo,
que é da raça do sangue de Abraão, de Jesus Cristo na carne e no sangue, os apóstolos que eram judeus na carne e no sangue, eles não seriam nada, não teriam valor nenhum se não guardassem os mandamentos de Deus. Se eles não fossem fiéis, os apóstolos, os discípulos, se eles não fossem fiéis, eles não teriam valor nenhum. Você está entendendo? Não seriam indiferentes de coisa alguma dos idólatras, dos pagãos que não conheciam a Deus. Era até pior, porque eles tinham a detenção, eles tinham as promessas de Deus, as alianças de Deus. Então o pecado deles seria até maior do que os pagãos, por causa da revelação de Deus a Abraão e sua posteridade. Eles tinham a ciência e o conhecimento do verdadeiro Deus, e por não guardar e não obedecer aos mandamentos, violar a aliança, o pecado deles era ainda maior. Vocês estão entendendo? Os apóstolos e os discípulos, os judeus da época, como os de hoje, eles só tinham valor e só têm valor por causa da espiritualidade. Não é por causa da circuncisão e da carne e do sangue, porque eu sou judeu, eu sou de Deus, porque eu tenho o sangue de Abraão, de Jesus Cristo, dos apóstolos e dos judeus da época, eu sou do povo santo, eu sou Deus, não é coisa nenhuma. Você está entendendo? Quem é filho de Deus, a verdadeira igreja de Deus, o verdadeiro Israel de Deus, é aqueles que são na fé, que guardam os mandamentos de Deus, aqueles que recebem Jesus Cristo como o Messias, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Jesus Cristo, aquele que foi crucificado e ressuscitou. Os que abraçaram esta fé e seguem o seu caminho, seus mandamentos, que guardam a sua palavra, esses são a verdadeira igreja. Vocês estão entendendo? Então, não tem valor nenhum a carne e o sangue, no sentido de igreja ou ser um filho de Deus, um verdadeiro judeu. O que vale é a conduta, o comportamento, a espiritualidade, o caráter da pessoa que ama Jesus Cristo e guarda os seus mandamentos. Jesus falou: aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Quem não me ama, não guarda os meus mandamentos. Você entende? Então, o mandamento de Deus é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás o próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: dou-vos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Esse é um mandamento de santidade superior ao mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. É mais ainda. Amar como Jesus amou. Vocês que estão mais perto de mim, Jesus falou a eles, aos 12 e aos discípulos mais chegados. Eram numerosos discípulos, mas tinha uns 12 ali que estavam mais perto dele, os mais próximos, mais chegados. Ele disse: este é o novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então é o exemplo, o padrão, o modelo, a expressão, o comportamento de Jesus. Assim como ele agia e reagia e falava e fazia as coisas, é assim que vocês devem ser. Vocês entenderam? E assim somos nós também. Existe essa hierarquia? Sim, existe. Existe. Ele falou que